Então, continuando a leitura, Mulheres que Amam Demais, capítulo 9, Morrer por Amor. Somos todas, todos, cada um de nós, cheios de pavor. Se você quer se casar para afastar seu pavor, só vai conseguir casá-lo com o pavor de outra pessoa. Os dois pavores farão o casamento. Você sangrará e chamará isso de amor. Michael Ventura, Shandong Dance in the Marriage Zone. Então, é isso, né? Às vezes a gente quer fugir aí de algumas sensações da nossa vida, mas na fuga a gente acha justamente aquilo que estávamos fugindo, porque tudo que a gente exclui cresce, segundo as constelações sistêmicas. Fumando um cigarro atrás do outro, os ombros retos, Margot balançava a perna cruzada para frente e para trás rapidamente, com o pé dando uma sacudidela no final de cada oscilação. Sentou-se para frente rijamente e fixou o olhar fora da janela da sala, num dos panoramas mais bonitos do mundo. Os telhados vermelhos de Santa Bárbara subiam as colinas azuis e púrpuras acima do oceano, mas o cenário suavemente colorido de rosa e ouro naquela tarde de verão não emprestava ao seu rosto nem um pouco de tranquilidade de seu estilo espanhol. Ela parecia uma mulher apressada e, na verdade, o era. Como posso saber se você pode me ajudar? Nunca fiz isso antes. Nunca cheguei a falar sobre minha vida para alguém. Como posso saber se valerá a pena gastar tempo e dinheiro? Eu sabia que ela também tentava perguntar. Como posso saber se posso confiar em você para se preocupar comigo? Se eu deixá-la saber quem eu sou realmente? Assim tentei responder ambas as perguntas, com o que retruquei. A terapia exige realmente um compromisso de tempo e de dinheiro, mas as pessoas nem mesmo vêm à primeira consulta, ao menos que algo muito amedrontador ou doloroso esteja acontecendo em suas vidas. Algo que já se esforçaram bastante para controlar, mas não conseguiram. Ninguém aparece aqui informalmente para visitar o terapeuta. Tenho certeza de que você pensou bastante tempo antes de decidir-se vir aqui. Fato, né? Nem sempre a gente vai em busca do paliativo, né? A gente só quer o remédio quando já está tudo transformado. A exatidão do que eu disse pareceu aliviá-la de certa forma, e ela permitiu-se sentar direito com um leve suspiro. Talvez devesse ter feito isso há 15 anos ou até antes, mas como eu iria adivinhar que precisava de ajuda? Eu achava que estava bem, e de certa forma eu estava, ou melhor, ainda estou. Tenho um bom emprego e ganho razoavelmente bem como escrivã de cartório. Parou repentinamente e depois, com mais reflexão, prosseguiu. Às vezes é como se eu vivesse duas vidas. Saio para trabalhar e sou brilhante, eficiente e muito respeitada. As pessoas pedem meu conselho e dão a mim uma série de responsabilidades, e sinto-me crescida, capaz de segura de mim. Margot olhou para o teto e engoliu um seco para conseguir controlar sua voz, então continuou. Daí volto para casa e minha vida passa a ser como um longo romance, um pouco nojento. É tão ruim que, se não fosse um livro, eu não leria. Pegajosa demais, sabe? Mas aqui estou eu, vivendo-a. Já fui cansada 4 vezes. Casada 4 vezes e tenho apenas 35 anos, eita. Apenas. Meu Deus, sinto-me tão velha. Começo a temer que jamais organizarei minha vida e que o tempo esteja esgotando-se. Já não sou tão jovem nem tão bonita também. Tenho medo de que ninguém me queira, de que já tenha usado todas as oportunidades e agora tenha que ficar sempre sozinha. O medo de sua voz equiparou-se com as linhas de preocupação estampadas em seu senho quando expressou aquilo. Engoliu em seco várias vezes e pestanejou rapidamente. Seria difícil dizer qual casamento foi pior, foram todos uns desastres, mas em aspectos diferentes. Tomou fôlego, então, e iniciou. Eu e meu primeiro marido nos casamos quando eu tinha 20 anos. Quando o conheci, sabia que ele era violento. Ele fugia de mim antes de nos casarmos.
e fugia de mim depois também. Pensei que o fato de me casar modificaria alguma coisa, mas isso nunca aconteceu. Quando nossa filha nasceu, eu estava certa de que aquilo o faria ficar em casa um pouco mais. Mas o efeito foi exatamente o contrário. Ficava mais fora ainda. Quando estava em casa, era mesquinho, eu conseguia tolerar que ele gritasse comigo, mas quando ele começou a punir a pequena Alton, por qualquer coisinha, comecei a interferir. Quando mesmo aquilo não adiantou, saímos ambas de lá. Não foi fácil, porque ela era muito pequena e eu tinha que encontrar trabalho. Ele nunca nos pagou nenhum tipo de pensão, também e eu tinha medo, tanto medo que ele causasse problema para nós que eu não levei o caso no juiz, nem fiz nada. Não poderia voltar para a casa de meus pais, porque lá é exatamente como o meu casamento. Minha mãe recebeu uma porção de abusos de meu pai, físicos e verbais, e nós crianças também. Eu estava sempre fugindo da fase de crescimento. Finalmente fugi e casei-me para sair de lá, de forma que certamente não voltaria. Margot suspirou e prosseguiu. Após deixar minha casa, levou 2 anos até que eu criasse coragem para me divorciar do meu primeiro marido. Não consegui abandoná-lo realmente enquanto não arrumei outro homem. O advogado que cuidou do divórcio acabou se transformando-se em meu segundo marido. Ele era bem mais velho do que eu e tinha divorciado-se recentemente. Não acredito que estivesse apaixonada por ele, mas eu queria estar, e achava lá estava uma pessoa que poderia cuidar de mim e de Alton. Ele falava bastante a respeito de querer recomeçar sua vida, iniciar uma nova família com alguém que ele pudesse realmente amar. Acho que fiquei lisonjeada por ele se sentir daquela forma com relação a mim. Casei-me no dia seguinte, ao fim do processo de divórcio. Agora eu tinha certeza de que tudo daria certo. Coloquei Alton numa boa pré-escola e eu mesma me matriculei em um curso. Eu e minha filha passávamos as tardes juntas. Então eu preparava o jantar e ia para a escola. Daine ficava em casa à noite com Alton, trabalhando em processos. Então, certa manhã, quando estávamos sozinhas, Alton disse algumas coisas para mim, que me fizeram perceber algo horroroso. Alguma coisa relacionada a sexo que estava acontecendo entre ela e Daine. Também suspeitava que àquela altura estava grávida, mas simplesmente esperei até o dia seguinte, como se tudo estivesse normal. E após Daine ir ao trabalho, eu coloquei minha filha e nossas coisas no carro e fui embora. Escrevi a ele um bilhete dizendo tudo que a Alton me contara e adverti que se tentasse nos encontrar, eu tornaria público o que ele fizera com ela. Tinha tanto medo que ele tivesse algum jeito de nos encontrar e fazer com que voltássemos que decidi, se estivesse grávida, não contar a ele. Nunca pedi nada dele. Apenas queria que vos nos deixasse em paz. Desconsolada com a lembrança, continuou a história. Logicamente, ele descobriu onde morávamos e enviou-me uma carta sem referência alguma a Alton. Em vez disso, culpava-me por ter sido fria e indiferente com ele, deixando-o sozinho enquanto ia para a escola à noite. Por um longo tempo, senti-me bastante culpada, achando que era culpa minha o que acontecera com Alton. Eu acreditara ter deixado minha filha com segurança, quando simplesmente a pusera numa situação horrorosa. Uma expressão de assombro apareceu no rosto de Margot ao lembrar daquela época e ela ajeitou-se na cadeira. Com muita sorte, encontrei um quarto numa casa com uma jovem mãe. Eu e ela tínhamos muito em comum. Ambas casáramos jovens demais e viéramos de lares infelizes. Nossos pais eram muito parecidos e nossos maridos também. Entretanto, ela tinha apenas um ex-marido. Margot balançou a cabeça e prosseguiu. De qualquer forma, pageávamos as crianças para a outra, e aquilo permitia que cada uma continuasse a escola e saísse também. Eu me sentia mais livre do que nunca em minha vida, apesar de ficar sabendo que estava grávida. Daine ainda não sabia, e eu nunca contei. Lembrei-me de todas aquelas histórias sobre advogados, de como conseguiram causar problemas às pessoas, e ele poderia querer causar problemas para mim também. E eu não queria vê-lo novamente, jamais. Margot abriu um pequeno sorriso. Suzy, minha companheira de quarto, orientou-me para eu dar à luz a minha segunda filha. Daria por parto normal. Parece loucura, mas foi uma das melhores épocas da minha vida. Éramos muito pobres, indo à escola, trabalhando, cuidando de nossas crianças.
comprando roupas em lojas baratas e trocando comida com etiquetas de produtos próprias para isto. Mas, à nossa maneira, éramos livres. Encolheu os ombros. Mesmo assim, eu estava muito inquieta. Queria um homem em minha vida. Continuava com a esperança de que conseguiria encontrar alguém que resolvesse minha vida como eu queria que fosse resolvida. Ainda sinto isso. É o motivo por que estou aqui. Quero aprender a encontrar alguém que será bom para mim. Até agora não tenho me dado bem com isso. Margot, de rosto tenso, embora ainda bonito e dolorosamente lívido, olhou para mim com ar suplicante. Poderia eu ajudá-la a encontrar e a manter o Senhor Maravilha? Essa era a pergunta expressa em seu rosto, a razão de ter vindo à terapia. Deu prosseguimento à sua saga. O participante seguinte em sua procura matrimonial foi Giorgio, que dirigia uma Mercedes-Benz branco conversível e ganhava vida fornecendo cocaína para um dos narizes mais ricos em Montecito. Desde o início, o relacionamento com Giorgio era um passeio de montanha-russa. E em pouco tempo, Margot não conseguia fazer distinção entre a química da droga que ele dava a ela tão livremente e a química do relacionamento com aquele homem obscuro e perigoso. De repente, sua vida era leviana e fascinante, e também pesava sobre ela física e emocionalmente. Sua paciência diminuiu. Ralhava com as crianças por coisas insignificantes. As discussões frequentes com Giorgio transformavam-se em batalha corporal. Após reclamar infindavelmente para sua colega de quarto da desconsideração, da infidelidade das práticas ilegais dele, Margot chocou-se quando Suzy no final deu a ela um ultimato: dominar Giorgio ou sair daquela casa. Suzy não ouviria mais e não assistiria mais aquelas cenas. Não era bom nem para Margot nem para as crianças. Margot, zangada, correu para os braços de Jorge. Ele permitiu que ela e as garotas se mudassem para casa, onde ele fazia a maior parte de suas transações, deixando claro que ficariam lá temporariamente. Pouco tempo após aquilo, ele foi preso por vender droga. Antes do julgamento, George e Margot casaram-se, embora naquela ocasião o relacionamento entre os dois fora quase sempre violento. O motivo para eles terem se casado era a pressão que George exercia sobre ela. Agindo assim, ela não poderia nunca ser chamada para testemunhar contra ele. A tentação de testemunhar era uma possibilidade a ser considerada, dada a natureza turbulenta do relacionamento entre eles e a insistência do promotor. Após estarem casados, com Jorge ingrato recusava-se a ter relações sexuais com ela, porque, como disse, sentia-se ludibriado. No final, o casamento foi anulado, mas não antes de Margot ter conhecido o número 4, um colega de escola seu há 4 anos, que nunca havia trabalhado pelo fato de estudar. Ela disse a si mesma que aquele estudante sério era exatamente o que precisava. Após a catástrofe com Giorgio, e àquela altura, ela estava aterrorizada com a possibilidade de ficar sozinha. Margot trabalhava para sustentar a todos até que ele a deixou para juntar-se a uma comunidade religiosa, durante o 4º casamento. Margot recebera uma quantia considerável de dinheiro de um parente de morte. Pela morte de um parente, que colocou à disposição do marido, esperando com um gesto demonstrar sua lealdade, sua confiança e seu amor, que ele constantemente colocava em dúvida. O marido deu grande parte do dinheiro à comunidade e então deixou claro para Margot que não desejava mais ser casado com ela, culpando-a pelo fracasso do casamento, por conta de sua mundanidade. Margot fora profundamente afetada por aqueles acontecimentos. Mesmo assim, estava desesperadamente ansiosa para conhecer um outro homem, com a certeza de que, desta vez, daria certo se ela simplesmente conseguisse encontrar o homem ideal. Veio para a terapia com os olhos fundos e perturbados, com medo de ter perdido a boa aparência e não ser mais capaz de atrair um outro homem. Ela estava totalmente inacessível com sua forma de se relacionar com homens impossíveis, homens em quem não confiavam ou de quem nem mesmo gostava, embora admitisse que até agora fora infeliz na escolha dos maridos. Não tinha consciência de como suas próprias necessidades a ludibriaram, arrastando-a para cada um desses desastres matrimoniais.
O quadro que ela apresentava era alarmante. Além de estar seriamente abaixo do peso normal, nas raras vezes que tinha apetite, suas úlceras faziam do ato de comer uma tortura autoimposta. Margot exibia uma série de outros sintomas nervosos relacionados com a tensão. Ela estava pálida e confirmou estar anêmica, com suas unhas seriamente roídas e cabelos secos e quebradiços. Descreveu problemas de eczema, diarreia e insônia. A pressão sanguínea estava bastante alta para a idade dela, e o índice de energia alarmantemente baixo. Às vezes, é tudo o que eu consigo fazer, levantar-me e ir trabalhar. Tirei todas as minhas licenças por motivos de doença e as usei para ficar em casa e chorar. Sinto-me culpada quando choro com as crianças por perto. Chega a ser um alívio fazê-lo quando elas estão na escola. Realmente não sei até quando serei capaz de continuar assim. Ela me contou que as filhas estavam tendo problemas na escola, tanto no aproveitamento didático quanto socialmente. Em casa brigavam constantemente uma com a outra e Margot não tinha paciência com elas. Frequentemente ainda recorria ao uso de cocaína para obter a elevação que costumava conseguir na droga durante a época que estava com George. Uma elevação que mal podia se dar ao luxo de ter, tanto financeiramente quanto fisicamente. Passo o bastão da fala aqui no entretanto. Oi, sou eu? Oh, estão me ouvindo bem? Sim. Entretanto, nenhum desses fatores incomodava tanto Margot quanto o fato de estar atualmente sozinha. Desde a adolescência, nunca ficara sem um homem na vida. Quando criança, entrar em conflito com o pai e adulta, entrar em conflito de uma forma ou de outra com cada homem a quem se uniu. Agora, sozinha há 4 meses, ela se achava muito apavorada. Muitas mulheres, devido às realidades econômicas opressivas, sentem que necessitam de um homem para apoiá-las financeiramente. Mas esse não era o caso de Margot. Ela possuía um emprego bem remunerado e trabalhando com o que gostava. Nenhum dos 4 maridos a apoiava financeiramente. Sua necessidade de ter outro homem possui um significado diferente. Margot é viciada em relacionamentos e maus relacionamentos, por sinal. Em sua família de origem existia abuso contra a mãe, aos irmãos e a ela. Existiram também problemas com dinheiro, segurança e sofrimento. A tensão emocional desse tipo de infância deixou marcas profundas na sua psique. Para começar, Margot sofria de uma depressão séria e subjacente, tão frequente em mulheres com histórias semelhantes. Ironicamente, devido à depressão, como também a papéis familiares que foi capaz de se desempenhar com cada parceiro. Margot tinha atração por homens impossíveis, abusivos, imprevisíveis, irresponsáveis ou não correspondentes. Nesse tipo de relacionamento, sempre existiram muitas discussões, até mesmo brigas violentas, rompimentos e reconciliações dramáticas e períodos de espera tensa e temerosa entre uma coisa e outra. Poderia haver sérios problemas com respeito ao dinheiro ou mesmo à lei. Muito drama, muito caos, muita agitação, muito estímulo. São exaustivos, não? Logicamente. A longo prazo mas da mesma forma que utilizar cocaína ou qualquer outro estimulante poderoso, a curto prazo, esses relacionamentos proporcionam uma ótima válvula de escape com um grande passatempo e certamente um disfarce altamente afetivo para a depressão. É quase impossível experimentar a depressão quando estamos bastante exaltados, positivamente ou negativamente, devido aos altos índices de adrenalina liberados, estimulando-nos. Mas a exposição excessiva a fortes excitações acaba com a habilidade do corpo de responder e o resultado é uma depressão maior que a anterior, dessa vez com base tanto física quanto emocional.
Muitas mulheres, como Margot, devido a histórias emocionais de viver com fases de depressão constantes e ou sérias na infância, e devido também a terem possivelmente herdado a vulnerabilidade bioquímica para a depressão de um pai alcoólatra ou com disfunções bioquímicas. Ficam basicamente deprimidas antes mesmo de iniciarem seus relacionamentos amorosos, quando adolescentes e quando adultas. Tais mulheres podem procurar inconscientemente um estímulo poderoso de um relacionamento difícil e dramático para estimularem as glândulas e liberarem adrenalina. Um exercício parecido, como chicotear um cavalo cansado, estafado de tanto trabalhar para conseguir alguns quilômetros a mais do pobre animal exausto. Este é o motivo porque, quando esse o mesmo estímulo poderoso é removido, ou quando o homem começa a se recuperar de seus problemas relacionando-se com mulheres de uma forma mais saudável, a mulher com este tipo de problema tentará ressuscitar o último relacionamento fracassado ou procurar freneticamente outro homem difícil para quem dirigir a atenção, porque necessita ardentemente do estímulo de que lhe proporcionará. Se o homem começar a tratar seus próprios problemas de maneira saudável, ela poderá, de repente, encontrar-se ansiosa por alguém mais distante, mais estimulante, alguém que a faça evitar os próprios sentimentos e problemas. Mais uma vez, o paralelo entre o uso da droga e a fuga fica evidente. Para evitar os próprios sentimentos, ela literalmente se fixa no homem, usando-o como uma droga para a fuga. Para correr a recuperação, ela deve obter força para permanecer sozinha e permitir que os outros sentimentos dolorosos se manifestem. A essa altura, tanto suas emoções quanto seu corpo necessitam de tratamento. Não é exagero comparar esse processo ao abandono repentino da droga por um viciado em heroína. O medo, a dor, o desconforto são proporcionais e a tentação de recorrer a outro homem a um outro dilema é simplesmente tão grande quanto aqueles sentimentos. Uma mulher que use o relacionamento como droga negará totalmente aquele fato tanto quanto qualquer indivíduo quimicamente viciado, e terá a mesma resistência e medo com relação ao abandono, do seu modo obsessivo de pensar e de forma altamente carregada emocionalmente para se relacionar com homens. Normalmente, porém, se ela for suave, mas duramente posta em confronto, reconhecerá até certo ponto o poder do vício no relacionamento e saberá que está nas garras de um padrão de relacionamento sobre o qual perdeu o controle. O primeiro passo no tratamento de uma mulher com esse problema é ajudá-la a perceber que, como viciado, está sofrendo um processo doentio que é identificável, que progride se não for tratado e que reage bem a um tratamento específico. Ela precisa saber que é viciada na dor e na familiaridade de um relacionamento desagradável e que essa é uma doença que aflige muitas mulheres, com suas raízes nos relacionamentos conturbados que viveu na infância. Esperar que alguém como Margot descubra por si só que ela é uma mulher que ama demais, cuja doença está se tornando séria progressivamente e poderá muito bem custar da vida, é tão inapropriado quanto vir a todos os sintomas típicos de qualquer outra doença descritos pelo paciente e então esperar que ele adivinhe suas condições e seu tratamento. Falando mais exatamente, é tão improvável que Margot, com sua doença específica e a negação que a acompanha, fizesse um autodiagnóstico, como é improvável um alcoólatra igualmente doente fazer um autodiagnóstico preciso. E nem poderiam os dois esperar recuperarem-se sozinhos, ou simplesmente com a ajuda de um médico ou terapeuta, porque a recuperação exige que parem de fazer o que parece aliviá-los. A terapia, por si só, não oferece uma alternativa adequadamente auxiliadora à dependência do viciado com relação à droga, ou comparativamente à dependência da mulher viciada com relação ao seu homem. Quando qualquer um que venha praticando um vício tenta parar, um vício enorme é criado como em sua vida.
O vazio grande demais para ser preenchido por uma sessão de 1 hora com o terapeuta uma ou duas vezes por semana. Devido à tremenda ansiedade gerada pela interrupção da dependência ou substância ou da pessoa, deve-se colocar constantemente à disposição o apoio, a confiança e a compreensão. As pessoas certas para proporcionarem isso são as que passaram pelo mesmo processo doloroso de afastamento. Uma outra falha na terapia tradicional, no tratamento de qualquer tipo de vício, é a tendência de encarar o vício, seja de uma substância ou de um relacionamento, como apenas um sintoma, em vez de reconhecê-la como um processo doentio principal que deve ser tratado primeiro, para que a terapia prossiga e progrida. No lugar disso, permite-se que o paciente continue a praticar o comportamento viciante, enquanto as sessões de terapia são dedicadas a revelar os motivos que levam ao comportamento. Essa abordagem é absolutamente ultrapassada e, no geral, totalmente ineficiente. Quando alguém está vivendo uma situação de alcoolismo, o problema básico é o vício do álcool, e é o que deve ser tratado, isso é, o ato de beber deve cessar para que outros aspectos da vida possam começar a aperfeiçoar. Procurar os motivos subjacentes para a bebida na esperança de que, revelando a causa, o abuso do álcool cesse, não dá certo. A causa da bebida é o fato de o paciente possuir a doença do alcoolismo. Apenas lidando primeiramente com o alcoolismo é que há chances de recuperação. Engraçado que eu gravei uma aula falando mais ou menos isso. Que o ambiente que a gente muda as nossas crenças primeiro quando a gente muda o comportamento, não o contrário. Oi, Mari, travou, não te escutei. Que eu gravei uma aula agorinha falando isso, que a gente primeiro muda a crença só quando a gente começa a mudar o comportamento, que aí as crenças aparecem. Que aí você para de fazer uma coisa, quando você resolve fazer uma coisa nova, que aí vem, né? Nossa, será que eu consigo? Ai, meu Deus, isso é difícil. Ai, você vem todas as crenças. Aí ela tá falando isso agora no livro. Muita sincronicidade. Total, para até validar, né? Às vezes a gente não identifica a primeira crença, bem isso. É mudando as atitudes que aí os medos, as inseguranças surgem e a gente toma consciência daquela crença para poder trabalhar, né? É que mesmo se outra pessoa te falar, se você não vê acontecendo, você não acredita. Sim, não acredito. Não, é igual esses casos do livro, né? O quanto de alienação que tem ali, né? Desses casos bem abusivos e a pessoa ainda não percebe. A gente entra também, né? Nesses abusos internos na nossa vida. A gente com a gente mesmo, ou com outras situações, e nem percebe, tá lindo, né? Enquanto tá lá aguentando. Aí depois que a bomba explode, que a gente toma consciência forte. Com relação à mulher que ama demais, sua principal doença é o vício da dor de um relacionamento não recompensador. É verdade, isso é gerado por pressões de relacionamentos vitalícios que vêm da infância, mas ela deve, antes de mais nada, lidar com seus padrões no presente, para que a recuperação tenha início. Não importa se seu parceiro é doente, cruel ou não lhe dá apoio. Ela, juntamente com o médico ou o terapeuta, deve compreender que toda tentativa de modificá-lo, ajudá-lo, controlá-lo ou culpá-lo é uma manifestação da doença dela, e que ela deve parar com esse tipo de comportamento para que outras áreas da sua vida possam se aperfeiçoar. O único trabalho autêntico é com ela mesma. No próximo capítulo, faremos a esquema de medidas de uma mulher viciada em amar demais deve tomar para se recuperar. A tabela seguinte, descrevendo as características de alcoólatras praticantes e em fase de recuperação em mulheres comparativamente viciadas, torna claro os paralelos comportamentais dessa doença, tanto na fase ativa quanto na recuperação. O que a tabela não consegue verdadeiramente exprimir, porém, é o fato de ser também paralela à luta para se recuperar pessoas com qualquer dessas doenças. É tão difícil recuperar-se de uma dependência de relacionamento ou de amar demais, como é recuperar-se do alcoolismo.
E para aqueles que sofrem de uma ou de outra doença, a recuperação pode ser importante a ponto de decidir qualquer entre a vida e a morte. Características de praticantes. Alcoólatras. Obcecado pelo álcool, nega o tamanho do problema, mente para cobertar o quanto bebe, evita pessoas para esconder problemas com bebida, tentativas contínuas de controlar sua bebida, oscilações inexplicadas de temperamento, raiva, depressão, culpa, ressentimento, atos irracionais, violência, acidentes devido à intoxicação, auto-ódio, autojustificação, indisposição física devido ao abuso do álcool. Mulheres comparativamente viciadas, obcecadas pelo relacionamento, nega o tamanho do problema, mente para cobertar o que acontece no relacionamento, evita pessoas para esconder problemas do relacionamento, tentativas contínuas de controlar o relacionamento, oscilações inexplicadas de temperamento, raiva, depressão, culpa, ressentimento, atos irracionais, violência, acidentes devido à preocupação, auto-ódio, autojustificação, indisposição física devido a doenças e relacionadas à inquietação. Características em recuperação. Alcoólatras. Admite falta de apoio para controlar a doença. Para de culpar outros por problemas. Dirige-se a si mesmo, assumindo responsabilidade pelos próprios atos. Procura a ajuda de semelhantes para a recuperação. Começa a lidar com os próprios sentimentos em vez de evitá-los. Constrói em si um círculo de bons amigos e interesses saudáveis. Mulheres comparativamente viciadas. Admite falta de apoio para controlar a doença. Para de culpar os outros por problemas. Dirige-se a si mesmo, assumindo responsabilidade pelos próprios atos. Procura a ajuda de semelhantes para a recuperação. Começa a lidar com os próprios sentimentos em vez de evitá-los. Constrói um círculo de bons amigos interessantes e saudáveis. Quando se está muito doente, naturalmente a recuperação requer que o processo doentio específico seja identificado corretamente, para que seja dado o tratamento apropriado. Se profissionais são consultados, parte da responsabilidade deles para com as pessoas doentes é estar familiarizado com os sinais e sintomas das doenças comuns específicas, para que possam diagnosticar os males e tratar dos pacientes adequadamente, usando o meio mais eficaz de que dispõe. Quando construir uma situação para aplicar o conceito de doença ao modelo de amar demais, quer construir uma situação para aplicar o conceito de doença ao modelo de amar demais. É algo difícil de fazer. Se você não aceitar essa proposta, espero que ao menos perceba a forte analogia entre uma doença como o alcoolismo, um vício de uma substância e o que ocorre com mulheres que amam demais, viciadas como são em homens em sua vida. Estou inteiramente convencida de que o que aflige mulheres que amam demais não é como se fosse um processo doentio. É um processo doentio requerendo um diagnóstico e um tratamento específico. Primeiramente, examinemos o que isso quer dizer, literalmente, com a palavra doença. Qualquer variação de saúde com um conjunto específico e progressivo de sintomas identificáveis em suas vítimas, que pode responder a formas específicas de tratamento. Essa definição não exige a presença de um vírus ou micróbio específico ou outro agente físico causador de doença. Existe apenas que a vítima torne-se cada vez mais doente de forma reconhecível e que a recuperação possa ser possível após a aplicação de certas intervenções apropriadas. Contudo, para muitos médicos, é um conceito difícil de se aplicar quando a doença tem manifestações comportamentais, em vez de físicas no estágio inicial e intermediário. É um dos motivos por quais tantos profissionais não conseguem reconhecer o alcoolismo, a menos que a vítima esteja nos últimos estágios, quando a deterioração física está óbvia. Talvez seja até mais difícil reconhecer o fato de se amar demais como uma doença, pois o vício não se relaciona à substância, mas à pessoa. A maior barreira para reconhecê-lo como uma condição patológica requerendo tratamento, no entanto, é que médicos, conselheiros, enfim, todos nós,
alimentando certas crenças profundamente arraigadas sobre as mulheres e o amor. Todos tendemos a acreditar que o sofrimento é um sinal de amor verdadeiro, que se recusar a sofrer é egoísmo, e que se um homem tem um problema, a mulher deveria então ajudá-lo a se modificar. Essas atitudes ajudam a perpetuar ambas as doenças, alcoolismos e amar demais. Tanto o alcoolismo como o amar demais são doenças sutis nos estágios iniciais. Quando torna-se óbvio que algo muito destrutivo está progredindo, a tendência é analisar as manifestações físicas e tratá-las. O fígado e o pâncreas do alcoólatra, os nervos e a alta pressão sanguínea da mulher comparativamente viciada. Sem avaliar exatamente o quadro vital, torna-se necessário examinar esses sintomas no contexto geral do processo doentio que os criam e perceber a existência dessas doenças o mais cedo possível, para cessar a destruição continuada da saúde emocional e física. O paralelo entre a progressão da doença do alcoolismo e a progressão da doença de se amar demais está claramente delineado nos gráficos que seguem. Cada gráfico demonstra como o vício de uma substância química que mexe com o cérebro ou com o relacionamento infeliz acaba afetando todos os campos da vida do viciado de forma progressivamente desastrosa. Os efeitos vão do campo emocional para o campo físico, envolvendo não apenas outros indivíduos, filhos, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, mas frequentemente para as mulheres comparativamente viciadas, outros processos doentios como alimentação, roubo ou trabalho compulsivo. Os quadros também descrevem os processos paralelos de recuperação para viciados quimicamente e para pessoas comparativamente viciadas. Convém mencionar que o gráfico da progressão e da recuperação da doença do alcoolismo é provavelmente um pouco mais representativo do que acontece quando o alcoólatra é um homem, e que o gráfico do vício de relacionamento é mais progressivo no processo doentio e da recuperação de uma mulher que ama demais, em vez de um homem. As variações devido ao sexo não são importantes e talvez possam ser pouco facilmente imaginadas ao se examinar dois gráficos, mas esse livro não tem a finalidade de explorar em detalhes aquelas diferenças. O principal objetivo aqui é compreender mais claramente como mulheres que amam demais adoecem e como melhoram. É bom lembrar também que a história de Margot não foi baseada no gráfico e nem se construiu o gráfico para refletir a história dela. Margot, com vários parceiros, passou pelos mesmos estágios progressivos da doença de uma outra mulher que ama demais passaria com apenas um parceiro. Se o vício de relacionamento ou amar demais é uma doença semelhante ao alcoolismo, então seus estágios são igualmente identificáveis à sua progressão previsível. O capítulo seguinte examinará os detalhes ao lado da recuperação do gráfico. Falar de recuperação do gráfico, mas enfoquemos brevemente agora os sentimentos e comportamentos descritos no gráfico que indica tanto a presença quanto a diminuição da progressão de se amar demais. Conforme indicado em cada história apresentada nesse livro, mulheres que amam demais provêm de famílias que foram muito solitárias e isoladas, rejeitadas ou sobrecarregadas de responsabilidades desproporcionais, e que dessa forma tornaram-se superatenciosas ou autossacrificantes, ou foram submetidas a um caos perigoso, de forma que desenvolveram uma compulsão de controlar as pessoas ao redor e as situações em que se encontram. É natural que a mulher que precise dar atenção ou controlar ambas as coisas será capaz de fazê-las apenas com um parceiro que ao menos permita esse tipo de comportamento. Inevitavelmente, ela se envolverá com um homem responsável em ao menos alguns comportamentos importantes da vida dele, campos importantes da vida dele, porque precisa claramente de ajuda, da atenção ou do controle dela. Então, inicia-se uma luta para tentar modificá-lo através da força e da persuasão do seu amor. E nesse ponto inicial que a insalubridade
posterior do relacionamento pode ser pressagiada, conforme ela começa a negar a situação real. Lembre-se, a negação é um processo inconsciente, espontâneo, que ocorre automaticamente. Seu sonho de como o relacionamento poderia ser, seu esforço para atingir esse fim, deturpa a percepção de como ele é. Toda decepção, todo fracasso, toda traição no relacionamento são ou ignorados ou racionalizados. Não é tão ruim assim. Você não compreende como ele é realmente. Ele não teve a intenção, não é culpa dele. Essas são apenas algumas das frases de suporte que a mulher que ama demais usa nesse estágio do processo doentio para defender seu parceiro e o relacionamento. Ao mesmo tempo em que o homem a decepciona e a faz fracassar, ela torna-se mais dependente dele emocionalmente. Isso acontece porque ela já se tornou bastante ligada a ele em seus problemas, seu bem-estar e, talvez mais importante, seus sentimentos por ela. Ao continuar tentando modificá-lo, ele absorve grande parte da sua energia em pouco tempo. Ele se torna fonte de todas as coisas boas na vida dessa mulher. Se estar com ele não é bom, ela tenta consertá-lo ou consertar-se para que seja bom. Ela não procura recompensa emocional em outro lugar. Está ocupada demais tentando fazer o relacionamento dar certo entre eles. Ela está certa de que, se conseguir fazê-lo feliz, ele a tratará melhor, então ela ficará feliz também. Com os esforços para agradar, ela torna-se protetora, zelosa do bem-estar dele. Cada vez que se desaponta, ela toma essa reação como um fracasso e sente-se culpada pela infelicidade dele, que ela não é capaz de melhorar, pelas inadequações dele, que ela não é capaz de retificar. Mas, talvez mais que tudo, sinta-se culpada por ela mesma ser infeliz. Sua negação diz a ela que não há nada realmente errado com ele, de forma que o erro deve ser todo dela. No desespero que ela julga estar fundamentado em problemas triviais e reclamações mesquinhas, começa a ter uma necessidade louca de conversar com o parceiro sobre aquilo. Ocorrem longas discussões, se ele conversa com ela, mas seus problemas verdadeiros não são normalmente tratados. Se ele bebe demais, a negação não deixa que ela reconheça o fato. Ela suplica que ele fale por que ele está tão infeliz, supondo que a bebedeira não seja importante, mas a felicidade dele certamente sim. Ser infiel, ela pergunta o motivo de não ser a mulher suficiente para ele, aceitando a situação como uma falha, não dele. E assim por diante. As coisas vão piorando. Mas, pelo fato do parceiro temer que ela torne desmotivada e se afaste dele, ou pelo fato de precisar do apoio dela, emocional, financeiro, social ou prático, ele lhe diz que está errado, que está imaginando coisas, que ele a ama e que a situação deles está melhorando, mas que ela é negativa demais para preencher aquilo. E ela acredita nele, porque precisa acreditar demais. Porque precisa acreditar demais acreditar. Aceita que ele fala o que ele fala e está exagerando os problemas que se tornam distante da realidade. Ele tornou-se termômetro, o radar dela, seu medidor emocional. E ela o consulta constantemente. Todos os seus sentimentos são gerados pelo comportamento dele, ao mesmo tempo em que dá a ele o poder de balançá-la e oscilá-la emocionalmente, causa interferência entre ele e o mundo. Ela tenta fazê-lo parecer melhor do que é, e fazê-lo parecer como um casal mais felizes do que são. Pondera cada fracasso dele, cada decepção sua, e ao mesmo tempo que esconde a verdade do mundo, também esconde de si mesmo. Incapaz de aceitar que ele é o que é e que os problemas dele são dele, não dela, a mulher experimenta uma grande sensação de ter fracassado com todas as tentativas enérgicas de modificá-las. Sua frustração emerge com raiva e ocorrem batalhas, às vezes físicas, iniciadas por ela, na sua ira impotente, pelo que parece ser um descontentamento deliberado dele com seus melhores esforços por ele. Da mesma forma que desculpou certa vez cada fracasso do parceiro, ela agora toma tudo como algo pessoal. Sente que é a única que está tentando fazer com que o relacionamento dê certo. Sua culpa aumenta
quando tenta imaginar de onde está vindo aquela fúria e por que não consegue ser digna do amor suficiente para querer modificar-se por ela e por eles. Cada vez mais determinada a ocasionar nele as modificações que ela deseja, ela dispõe-se a tentar qualquer coisa. Trocam promessas, ela não resmungará se ele não beber, ou se não ficar fora de casa da tarde, ou se não fugir dela, ou seja o que for. Nenhum dos dois é capaz de ater seu acordo, e ela percebe vagamente que está com controle, não apenas sobre ele, mas sobre si também. Ela não consegue parar de brigar, de ralhar, de persuadir, de implorar. Seu autorrespeito decai. Talvez mudem-se para longe, achando que os amigos, o emprego, a família são culpados pelos problemas. E também as coisas melhorem com algum tempo, mas apenas por algum tempo. Logo, todos os velhos comportamentos se reafirmam. A essa altura, ela já está tão abatida com a batalha amarga que não há mais tempo ou energia para mais nada. Se existem filhos, são certamente negligenciados emocionalmente, quando não fisicamente também. As atividades sociais ficam paralisadas. Existe amargor demais e segredos demais para manter, fazendo das aparições públicas nada além de uma aprovação. E a falta de contato social serve para isolar cada vez mais a mulher que ama demais. Ela perdeu outra ligação vital com a realidade. O relacionamento tornou-se todo o seu mundo. Em uma certa ocasião, a irresponsabilidade e a necessidade desse homem a atraíram. Ocorreu quando ela tinha certeza de que conseguiria modificá-lo, moldá-lo. Agora encontra-se carregando das costas pesos que justamente ele deveria carregar. E da mesma forma que ela ressente profundamente com ele por troca de acontecimentos, também deleita-se com a sensação de controle sobre ele que a situação proporciona, parcelando o dinheiro dele e ficando contra o controle total dos filhos. Você notará, se estiver mantendo o gráfico em mente, que estamos exatamente no que é chamado de fase crucial, um período de deterioração rápida, primeiro emocionalmente e depois fisicamente. A mulher que está obcecada pelo relacionamento pode, nessa fase, adicionar uma disfunção alimentar aos outros problemas, se é que já não apresentam uma. Querendo gratificar-se por todos seus esforços e também tentando amenizar a fúria e o ressentimento que estão fervilhando dentro de si. Ela pode começar a usar a comida como uma droga tranquilizante. Ou ela pode negligenciar seriamente a comida devido às úlceras ou a indisposição estomacal crônica. Talvez combinadas com uma atitude de mártir, como dizer, não tenho tempo para comer. Ou ela pode controlar rigidamente sua comida para compensar os sentimentos fora de controle que experimenta na sua vida geral. O abuso do álcool e outras drogas de recreação podem ter início, e com muita frequência drogas prescritas farão parte do repertório para lidar com a situação insustentável na qual se encontram. Médicos não conseguindo diagnosticar propriamente sua disfunção progressiva podem exacerbar sua condição, oferecendo tranquilizantes para abrandar a ansiedade gerada pela situação que ela vive e sua atitude para com aquela situação. Oferecer esses tipos de droga potencialmente bastante viciantes a uma mulher em tais circunstâncias é o mesmo que oferecer a ela algumas doses fortes de gin. Gin ou tranquilizantes atenuarão a sua dor temporariamente, mas seu uso pode criar até mais problemas enquanto não soluciona nenhum. Inevitavelmente, quando uma mulher estiver nesse estágio de progressão da doença, haverá problemas tanto físicos quanto emocionais. Qualquer das situações, das disfunções associadas à sujeição à sua atenção prolongada e violenta para manifestá-los. Como se notou anteriormente, pode-se desenvolver uma dependência por comida ou álcool ou outras drogas. Também pode haver problemas digestivos ou úlceras, do mesmo modo que todos os tipos de problemas de pele, alergia, pressão sanguínea, tiques nervosos, insônia, prisão de ventre ou diarreia ou ambos, alternadamente. Pode-se iniciar períodos de depressão
Ou, como é tão frequente, se a depressão já é um problema, as fases podem agora prolongar-se e aprofundar-se de uma forma alarmante. Nesse ponto, quando o corpo começa a fraquejar devido aos efeitos de tensão, entramos na fase crônica. Talvez a identificação da fase crônica seja que, a essa altura, a capacidade de pensar tornou-se prejudicada, que é difícil para a mulher ser capaz de avaliar a sua situação de forma objetiva. Existe uma insanidade gradativamente progressiva implícita em amar demais. E nesse estágio, a ansiedade está completamente desenvolvida. Agora, ela é totalmente incapaz de perceber quais são suas escolhas em termos da vida que ela está vivendo. Muito do que ela faz é em relação ao seu parceiro, incluindo casos amorosos, obsessão no trabalho, ou outros interesses, ou dedicação a causas na qual tenta novamente ajudar a controlar a vida e as condições das pessoas ao seu redor. Infelizmente, mesmo o fato de voltar-se para pessoas, interesses de fora do relacionamento, é, a essa altura, parte da sua obsessão. Ela tornou-se amargamente invejosa de outras pessoas sem os seus problemas e encontra-se cada vez mais culpando todos ao seu redor por suas frustrações através de ataques cada vez mais violentos ao parceiro e também a seus filhos. Nesse estágio, como uma última tentativa de controlar o parceiro através da culpa, ela ameaça e muitas vezes tenta o suicídio. É desnecessário dizer que, a essa altura, ela e todos em volta estão muito, mas muito doentes mesmo. Certamente, a nível emocional e frequentemente a nível físico também. Seria bom, por um momento, considerar ainda como uma criança cuja mãe sofre da doença de amar demais será afetada. Muitas mulheres, nas histórias que foram lidas aqui, cresceram sob aquelas condições. Quando uma mulher que começa a amar demais finalmente percebe que tentou tudo para modificar seu homem e que seus maiores esforços fracassaram, talvez seja capaz de compreender que deve conseguir ajuda. Normalmente, a ajuda que ela procura envolve voltar-se para alguma outra pessoa, talvez um profissional, numa tentativa de fazer de modificar seu homem. É crucial que a pessoa para quem ela volta a ajude a perceber que é ela que deve se modificar, que a recuperação deve iniciar com ela mesma. Isso é muito importante, pois amar demais é uma doença progressiva, como já foi demonstrado tão claramente. Uma mulher como Margot está a caminho da morte. Talvez a morte venha de uma disfunção relacionada à tensão, como uma parada cardíaca ou um ataque, ou qualquer outra indisposição física causada ou aumentada pela tensão. Ou poderá morrer pela violência que agora tornou-se parte da sua vida, ou talvez em um acidente que não ocorreria se ela não estivesse tão distraída por sua obsessão. Ela pode morrer rapidamente ou passar muitos anos numa deterioração progressiva, qualquer que seja a causa aparente da morte. Quero reiterar que o fato de amar demais pode matar. Agora, retornemos a Margot, espantada pela reviravolta de sua vida e ao menos momentaneamente procurando ajuda com alguma tentativa. Margot tem apenas duas escolhas. Precisa tê-las delineadas claramente e então escolher entre elas. Ela pode continuar procurando o parceiro perfeito, dada sua predileção por homens hostis que não merecem confiança, ser inevitavelmente atraída para homens do mesmo tipo que ela já conheceu, ou pode iniciar a tarefa bastante difícil e exigente de trazer à consciência seus padrões doentios de relacionamento, enquanto verifica objetivamente os ingredientes que resultaram em atração, entre elas os diversos homens. Ela pode continuar procurando, fora de si mesma, pelo homem que a fará feliz, ou pode iniciar o processo vagaroso e meticuloso de aprender a amar-se e a cuidar de si, com uma ajuda e um apoio semelhante. Infelizmente, a grande maioria das mulheres, parecidas com Margot, optarão por continuar praticando seu vício, procurando o homem mágico
que as fará felizes, ou tentando incessantemente controlar e aperfeiçoar o homem com quem estão. Parece muito mais fácil e muito mais familiar continuar procurando por uma fonte de felicidade fora de si mesmo do que praticar a disciplina que se requer para construir os próprios recursos interiores, do que aprender a preencher o vazio de dentro, ao invés do vazio de fora. Mas, para aquelas de vocês espertas o bastante, esgotadas o bastante ou desesperadas o bastante para quererem melhorar, em vez de consertarem o homem com quem estão ou encontrarem outro, ou seja, para aquelas de vocês que realmente querem se modificar, os passos para a recuperação vêm a seguir. Acabou o fim. Eita! Exato! Eu acho que esse capítulo uniu, né? Porque nos outros a gente teve já casos que tiveram alguns outros parceiros, mas nessa foi mais sucinto, né? A explicação ali do que ela vivenciou com os quatro, mas bem profundo, né? Meio que dando um chacoalhão, né? De qual é o tipo que a gente entra. Deu para notar ali que tem como se fosse tem várias subdivisões das mulheres que amam demais, mas duas que a gente bem identifica, né? Que é aquela ou que é a controladora, que é aquela que vai achar um homem muito com um arquétipo feminino e que ela vai dominar o homem, fazer por tudo, e vai ter que ser ela o homem da casa, aquela pressão toda. Ou ao contrário, né? Vai achar um homem muito violento, muito tóxico, que vai abusar aí de algumas formas dela, né? Então, seja esse abuso físico, ou abuso emocional, ou abuso da distância, né? Às vezes ele nem abusa, não faz nada, mas não vive junto, assim, tá distante 100%, né? Então é bem delicado, porque às vezes a gente nem percebe que está adentrando ou já está, né, numa situação como essa. E agora a gente chega numa parte bem legal, assim, do livro, que é nos próximas leituras, que é onde, tá, já me identifiquei como uma mulher que ama demais, e aí, como eu resolvo isso, né? Como que faz com tudo isso? Que é o que vai começar nas próximas leituras, esse lugar, assim. Mas eu acho que é importante ter tantos capítulos com essa identificação, porque às vezes a gente vai lendo e fala, ah, não, isso daí é, né, tal pessoa da família, amigo, mas eu não, eu tô bem. A gente Igual vai... eu lá nos primeiros. Ah, mas eu não sou nenhuma dessas. A Mari, eu não sou nenhuma dessas, né, Mari? Aí daqui a pouco vai afunilando, afunilando. Ixi, me achei aqui. Nossa, nada disso tem a ver comigo. Não sei nem por que eu tô lendo. Ai, é muito. E, de novo, né? Toda leitura repite a mesma coisa, que por mais que ela traga uns exemplos esdrúxulos, né? Bem fortes demais, você vai vendo os sutilezas em outros relacionamentos, em outros momentos, em diversas relações que não necessariamente é amor, mas também de sua relação com o dinheiro, sua relação com o trabalho, sua relação com seus bichos, com relação a amigos, tudo. Tá tudo ali, daquele jeito. Me chamou a atenção que ela era viciada em relacionamentos conturbados, né? E assim como foi na infância, como ela viveu na infância, ela vivenciou isso dentro de casa e depois ela buscava homens impossíveis, né? Então, o homem tinha que ter algum probleminha para ela poder se atrair. Isso é complicado, né? E tá tudo aí, né? Porque a gente pega o que a gente viveu e como não curou aquilo que viveu, é um lugar mais seguro. Mesmo que seja muito ruim, assim, é o lugar mais seguro que conhece. Então vai buscar os parceiros iguais e vai buscar aquilo de novo para a filha, né? Que ainda ali no caso dela, a filha ainda foi violentada, né? Então
que difícil. Depois nem falou mais das filhas, assim, como se também ela meio que abandonou um pouquinho ali, né? Tava perto, tudo, mas abandonou, e aí dá a mesma relação do que ela teve na infância para as filhas, né? Então, esses padrões repetitivos, que eles são muito importantes da gente tomar consciência, porque aí toma consciência, acorda, meu, não quero isso, né? Escolho deixar lá para trás, curar a minha criança para buscar, né, uma relação diferente. O segredo é como agir, né? Como agir para curar essa criança, para não buscar esse processo de repetição. E como mulher controladora, às vezes a gente quer se curar e curar o outro, né? Às vezes não consegue, né? É bem isso. Que é, nossa, eu tenho a ferramenta, né? Tô aqui, vai por esse caminho, por outro, e às vezes o outro não tá afim agora. E aí, como fica, né? Essa relação quando tá no meio, né? Desse momento, assim. Aí entra nesses desafios, quando você tá se curando, né? Porque também é uma cura a mulher ali, você viu? É bem parecido a um dependente, né? Ela vai buscar essa dependência ali, então, como que se cura com o álcool em casa ainda, né? Sim, é muito, cada vez mais eu pensando quanto é importante as mulheres e os homens também, lógico, se curarem antes de ter filho. Porque tem muito, muitos estudos aí que falam, que mostram, né? Que meio que quando o filho nasce, o cérebro da mãe meio que desliga. Né? Porque é tudo muito novo. Não é que desliga, mas é que é tudo muito novo. E você vai buscar referência nas coisas que você já conhece. Então, por mais que você odeie o comportamento do seu pai, de sua mãe, como é a única coisa que você conhece, você vai repetir ali de novo com a criança. E aí, você vira uma bola de neve, incessante, né? Infinita. E aí, quanto mais cedo a gente olhar, quanto mais cedo a gente tomar consciência que é preciso fazer isso, melhor, né? Porque quanta coisa a gente está passando sem perceber. Hoje eu estava assistindo uma live de era uma consultora de imagem com uma consteladora. Aí ela falando que ela descobriu que ela é advogada e ela descobriu que o propósito, né, o caminho dela seria trabalhar com consultoria de imagem para fazer uma constelação. Aí ela chamou a consteladora para fazer a live lá, falar com ela. E uma das coisas que ela falou que normalmente a gente tem três estilos, que é o estilo de vestir, né? Que é o estilo que a gente vai trabalhar, o estilo que a gente vai ficar em casa, o estilo que a gente vai para academia ou para alguma outra casualidade assim. Então são normalmente três estilos, mas nem sempre esses estilos estão ligados à nossa essência. Por exemplo, o adolescente, né, que adora vestir preto, ou então quer pintar o cabelo de colorido, fazer um tanto de tatuagem, não sei o quê. Nem sempre, se você for olhar o histórico familiar desse adolescente, normalmente ele veio de uma família que reprimiu muito a autenticidade. Então é um grito dele para falar que outras pessoas dessa família também gostam disso, e não dele propriamente. E às vezes a pessoa gosta de se vestir, sei lá, gosta de se vestir igual a mãe, por exemplo. Mas eu não gosto da minha mãe, então se eu vestir, mesmo eu gostando do estilo dela, eu não vou usar porque senão todo mundo vai achar parecido com a minha mãe. E aí nega e vai criar um estilo nada a ver, mais oposto possível, quando na verdade tudo que ela quer é a atenção da mãe para aquele processo. Então você vai ficar. E aí vira essa relação, é abusiva, acaba sendo uma dependência também. Você não vê, eu chamo atenção, aí eu te prendo, aí você vai e de novo e vira aquele ciclo infinito, incessante, super doloroso. E esse vício consigo mesmo, né? Uhum. Essa relação de abuso consigo. Vai,
Pois é, então, hoje tomamos aí, né, mais uma pílula de consciência, um pouquinho, para olhar, né, e o que fazer, assim, até o nosso próximo encontro é isso. Olhar para os padrões que existem na nossa família, que de repente a gente já repetiu numa relação antiga ou na relação atual, né? Ou no desejo ali de, mesmo assim, eu tô numa relação ou nem tô com ninguém, mas aquela pessoa tá me atraindo, e o que que aquela pessoa que tá me atraindo tem de padrão, né? Que às vezes vem, né? Bem forte. Então é isso, maravilhosas. Alguém mais sente de falar? Então vamos encerrar por aqui. Eu super agradeço a presença de cada uma. Então, no próximo leitura, a gente vai para o caminho da recuperação, capítulo 10. Vamos todas juntas nesse time aí, se curando. Ô, Pri, aí no seu livro físico tem a foto desse gráfico? Acho que não tem Tem, foto. eu vou mandar no grupo. Eu ia tirar foto para mandar lá. Tá bom, então. Obrigada, Pri. Beijo, beijo.